mais apagadas do próprio povo. Porque quando você vai saber que o seu Messias, que o seu personagem, aquele que você espera, aquele que é anunciado, vai dominar todos os povos, o que é que você vai preferir de ouvir? É claro, aquele que vai ficar como sendo a rainha da cocada preta, vai dominar todo mundo, e aquela profecia talvez de sofrimento, de desprezo, de rejeição, talvez pudesse ter sido até algum engano do profeta, alguma coisa que não tivesse muita importância. Então, pela profecia de Daniel, estava estabelecida uma perspectiva política do Messias. Então, quando o Senhor vai chegar aqui, vai se manifestar, ele está dentro de um quadro de expectativas, de opressões, de escravidão que o povo já tinha sofrido, da aliança que Deus tinha estabelecido e que iria dar uma resposta a todas essas situações de escravidão que o povo de Deus passou, e que ele iria trazer uma libertação profunda, não é? Dentro do seu ministério para todo o povo de Deus. Então, quando nós formos ver aqui o processo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o processo em cima daquilo que o Senhor respondeu, das expectativas do povo, as incompreensões, para a gente poder ver o que o Senhor de fato quis fazer ou dizer para o povo dentro de todo esse contexto que nós acabamos de ver. Que libertação é essa que o Senhor veio trazer? Será que essa libertação, porque também era muito dito isso, não é? Moisés já tinha dito lá no Deuteronômio que iria se manifestar depois um profeta como ele, que iria também manifestar a graça de Deus. Então, o povo esperava que o Messias fosse o novo profeta, fosse o novo Moisés, que fosse estabelecer essa nova realidade de Deus. E nós, inclusive, temos o Evangelho de São Mateus, que é típico na apresentação de Jesus Cristo como o novo Moisés. Mas que novo Moisés é esse? Então, vamos dizer, as nossas reflexões dessa noite, elas estão voltadas para este problema, para essa resposta do Senhor. Agora vocês vejam, de uma forma bem rápida, seria muito tranquilo nós pegarmos simplesmente o que aconteceu no Egito e transferir rapidamente, no pulo, no voo, para a pessoa de Jesus Cristo. Mas várias respostas já tinham sido ensaiadas, experimentadas, várias expectativas tinham sido construídas, não só a partir da primeira aliança, não só com a experiência lá do Egito, mas com a experiência dos domínios que o povo passou por escravo, ao longo da história, por diversos povos. Então, nosso Senhor também, ele vai dar para o seu ministério uma resposta ou uma indicação sobre tudo isso que o povo viveu no passado. Então é muito rico, gente. Para nós, a proposta do Senhor não é uma proposta assim barata, está entendendo? Vamos pegar aqui nosso Senhor como um mero libertador, como Moisés fez, tirou o povo do Egito de uma situação de opressão, levou para uma situação de vida, de uma nova estrutura. Nós vamos trabalhar agora para sair da escravidão e vamos construir agora uma nova estrutura. Seria uma coisa muito rápida, muito fácil e até mesmo banal que a gente esperasse simplesmente isso no ministério do Cristo. Tem algo mais ou muito mais além do que isso que o Senhor pode nos indicar e que o Senhor nos oferece. Bom, terminamos o Antigo Testamento. Ok? Fizemos um voo aqui no Antigo Testamento. Vamos dar uma conversada de 2 em 2, de 3 em 3, sobre o que a gente ouviu hoje, e depois a gente vai abrir um espaço para alguns feedbacks, algumas perguntas. Tá bom?
As 10. Quem começa? Eu queria saber, porque sempre me vem uma interrogação, porque Jesus era um estudioso, né? Ele estudava essas profecias todas. Aí a minha interrogação é a seguinte: será que ele se comportou de acordo com aquilo que diziam, ou disseram aquilo porque ia ser daquele jeito? Entendeu? Sei, só que isso não é para hoje não. Não, porque você já vai dentro do ministério do Senhor. Mas a gente vai vendo muito na Rebel que o Senhor ele não respondeu do que o povo estava querendo, não. O povo, mas o que o profeta disse aí, ele foi exatamente ao pé da letra. É só que o povo sentiu uma interpretação daquela profecia. E a profecia, para ele, ele vai revelar a profecia de uma outra maneira. Não é? Distante da expectativa do povo, porque o Padre Caetano ele vai colocar muito essa questão. O povo esperava um revolucionário mesmo, esperava uma pessoa que fosse ajudar o povo. Quando o pessoal estava na Páscoa, a gente vê e vê pelos dados que o poder romano mandou legiões para Jerusalém. Por que mandou legiões naquele momento ali na Páscoa? Porque era um momento que o povo estava na expectativa que o Messias se manifestar, que eles iam fazer e entrar em pé de guerra. Aí o Caetano ele vai dizer diversas vezes isso. O povo não entendeu o que o Senhor estava fazendo. Porque ele chegava, o povo estava esperando o cara para botar o império para fora. Aí ele chegava, o reino de Deus é como uma sementinha que é jogada no chão, no solo pedregoso. Outra semente que é jogada no solo cheio de espinhos. Outra semente que é jogada ali numa terra boa. Rapaz, que papo é esse? Mas que papo é esse? De uma pessoa que se espera. A motivação para uma luta armada, o cara com papo de sementezinho de cima do chão, isso não entrava não. Até o ponto que o próprio João Batista, que foi o precursor, ele não entendeu o que Jesus Cristo estava fazendo. Ora, João Batista ele foi o precursor, recebeu a revelação que recebesse o Espírito Santo, era o Messias, o esperado de Deus. Quando o João Batista está preso, isso aqui é uma coisa que nós temos, quando o João Batista está preso, ele está confuso, manda emissários para conversar com nós e pergunta: tu és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nem o João Batista estava conseguindo captar aquilo que o mestre estava fazendo. Mesmo depois, o Caetano registra isso, depois que o Senhor morre e que o Senhor ressuscita, no Atos capítulo 1, os apóstolos vão perguntar: é agora que vai se estabelecer o reino de Israel? Que pergunta era essa? Os discípulos ainda estavam na expectativa que o Senhor fizesse isso aqui que estava na profecia do Filho do Homem, simplesmente como um novo império que seja estabelecido. Então, essa dificuldade da missão do Senhor, contrária, frustrando as expectativas do povo, foi algo provavelmente também que o levou à própria morte. Provavelmente não, foi também o que levou à própria morte. Essa incompreensão do povo,
essa insatisfação de um Messias que estava sendo como Jeremias, meramente entregando o ouro para o inimigo. A gente vai ver muito isso, tá? Ele não fecha com a expectativa, ele vai além, agora ele dá um sentido novo. A senhora também diz assim, que ele era um estudioso. Sim, ele era estudioso, mas o pessoal perguntava assim, mas de onde foi que ele aprendeu isso? Porque normalmente os judeus, para poder ter um bom conhecimento das Escrituras, tinham de participar de alguma escola rabínica, tinha que ter algum mestre. Nosso Senhor ele não estudou escola rabínica nenhuma. Existem diversas teses que não são, né? O pessoal tem umas inversões que nós somos do Brasil, não sei para onde, isso não se comprova. Nosso Senhor, pela sua vida e pela sua própria pessoa, tinha uma interpretação e uma compreensão própria das Escrituras. E nós vamos vendo que ele tinha essa riqueza de conhecimento através da sua vida, como por exemplo, não é? Quando ele tinha 12 anos, que ele foi encontrado no templo de Jerusalém, os doutores já estavam pasmos com a sabedoria dele. E também a sabedoria de Jesus Cristo, é sempre comentado isso, Nosso Senhor tinha uma sabedoria que não era uma sabedoria como dos doutores e dos escribas. Ele tinha uma sabedoria que as multidões diziam, mas ele não fala como os doutores, ele tinha autoridade. Só dizer, ele tinha uma autoridade. Nós estamos isso no capítulo 7 do São João, que é muito interessante. O Sinédrio manda prender Jesus Cristo com seus soldados. Os soldados voltam. E cadê o homem? Nunca ninguém falou desse jeito. Nunca ninguém, até vocês estão acreditando sendo enrolados por esse cara, não é? Quer dizer, a forma do Senhor apresentar o conteúdo das Escrituras é totalmente novo. Pela nossa compreensão de fé que nós temos hoje no Senhor, é porque Ele era a própria palavra de Deus. O Cristo, o Verbo é a palavra de Deus. Ele era o próprio mistério da palavra, ele era o próprio mistério das Escrituras que estava por ser revelado. Depois nós temos uma outra coisa em São Paulo, tá? Que se São Paulo aconteceu isso com São Paulo, imagine com o Senhor. São Paulo era um fariseu, não é? Que estudou pelas escolas lá dos grandes mestres, provavelmente do Gamaliel. Então, quando ele era um fariseu e ele era um doutor da lei, ele teve acesso à cultura e informação do estudo. Mas quando ele tem a queda de Damasco, quando ele vai perseguir o Senhor em Damasco, no meio do caminho, ele ressuscitado, aparece para ele, Saulo, por que não percebes? Ele vai ter uma revelação nova do Cristo, de tudo que ele já tinha. Então São Paulo nas suas Escrituras vai dizer, aquele mistério que eu fui anunciado a revelar, que nem os anjos conhecem, não é? Que eu sou chamado a revelar. Então São Paulo ele diz que o mistério que o Cristo o convidou, o enviou para anunciar, nem os próprios anjos conheciam. Aí você fica assim, que coisa mais incrível, né? Profunda, do homem ter uma capacidade de revelar coisas assim tão estupendas. Mas ele que era um homem e que era o seguidor do mestre, tinha essa profundidade, imagine o próprio mestre, tá? Então nós temos, pelo mistério nosso da fé, é que Nosso Senhor, sendo a própria palavra do Pai, ele dava o sentido pleno das Escrituras, não é? Outra mais aí. Também essa questão da sabedoria e da autoridade. Com que autoridade tu anuncias estas coisas? A autoridade é um debate muito forte para os judeus. Isso aqui também é uma coisa que ajuda a gente a compreender, não é? Essa palavra do Cristo sobre as Escrituras. O pessoal diversas vezes perguntar, mas com que autoridade tu fazes isso? Com que autoridade tu dizes isso? Não é? Quando Nosso Senhor derruba as mesas dos vendedores do templo, quando ele anuncia certas coisas, o pessoal, mas com que autoridade fazes isso? O pessoal do Sinédrio, os doutores da lei, quando ele derruba as coisas dos cambistas, com que autoridade fazes essas coisas? Aí Nosso Senhor também faz uma pergunta. Com que autoridade João Batista fez esse ministério dele? Essa pergunta do Nosso Senhor é muito séria. Eu já comentei isso na missa, acho que foi até na missa de Santa Luzia. Na missa de Santa Luzia.
os fariseus começam a refletir. Se nós dissermos que é João Batista, ele vai nos perguntar: por que você não acredita em mim? Porque se o João Batista deu o testemunho dele. Se nós dissermos que não é de Deus, o povo tem João Batista como profeta. Então o povo nos pega. Então se a gente for dizer que é o que não é, nós estamos fritos. Então eles resolveram fazer o quê? Uma coisa que não se comprometiam. Não sabemos. Aí o Senhor vai e diz: pois também eu não digo que é autoridade, eu faço essas coisas. Mas o debate da autoridade era um debate muito forte entre os judeus. Porque uma pessoa não poderia dizer uma palavra nova ou alguma coisa se não tivesse autoridade para dizer aquilo. Quem era que tinha autoridade no povo para dizer alguma coisa? Era Moisés. E também os profetas. Mas a autoridade de peso era Moisés. A autoridade também de Elias, que representa o grupo dos profetas. Nos tempos messiânicos, com Elias iria se manifestar. Mas por que Moisés tinha autoridade para falar? Porque Moisés teve uma teofania. Deus se revelou para ele, face a face, de uma forma muito íntima. Então a autoridade de Moisés vinha da intimidade que ele teve com Deus para poder dizer aquelas coisas. Está entendendo qual barato? Elias também, Elias teve uma teofania, que é aquela teofania que eu gosto de falar, que eu falo muito sobre a voz do silêncio. Vem a tempestade, vem o furacão, né? Vem o terremoto. Quando vem aquele murmúrio suave, aquela voz suave, a voz do silêncio, ele cobre o rosto porque Deus ali está. Então também Elias tinha autoridade, porque Deus se manifestou diretamente para Elias. Então a autoridade do personagem dentro do povo de Deus vinha da intimidade que ele tinha com Deus. Mas aí se não, se eu dissesse: é porque eu sou filho do pai, eu vi o cara face a face, ninguém viu o pai face a face, a não ser o filho. Então Jesus Cristo, ele tinha muito mais autoridade do que Moisés e com Elias, porque é como nos diz o texto de São João: ninguém viu o pai face a face, a não ser o unigênito que o contemplou. Como é que tem um texto aqui do prólogo do Evangelho de São João? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, a autoridade de Jesus Cristo vem também da sua intimidade com Deus. E ninguém, segundo ele, segundo as Escrituras, teve mais intimidade com Deus do que o próprio Cristo, do o próprio Filho de Deus. Então, essa maneira que o Cristo tem de falar, essa sabedoria, ela brota da própria experiência que o Cristo tem com Deus. Para nós também isso é muito importante, porque a nossa autoridade, ela vem também dentro do povo de Deus, não é de diplomas nem disso ou daquilo. Ela deve vir da experiência e da intimidade que a gente tem com Deus. Eu posso ter horrores de conhecimento, não tenho experiência com Deus, não está valendo nada. E também eu posso não ter escolas, mas eu tenho experiência com Deus, isso aí já está valendo. Então, na indicação também da experiência do Senhor, o que vale, e na discussão também do povo judeu é válida para a gente, a nossa intimidade deve brotar da nossa intimidade com Deus. Mais alguma coisa aí, turma boa? Estão exaustos, né, bichinhos? Eu queria só voltar um pouquinho. Diz, Marcelo. Porque assim, quando falou da teoria da imaginação, assim, porque eu não sou, não tenho muito conhecimento não, mas sempre fui um pouco simpatizante. E eu vejo assim que, como o senhor falou, voltou ouvindo todas as histórias, não poderia saltar dali, do Êxodo para Jesus, sem levar em conta o contexto histórico, todo esse processo. Mas aí eu pergunto assim, e se dentro da nossa realidade também não tem um processo histórico assim, de opressão, que levanta e sai, cai, não sei o quê, não tem uma certa semelhança? Temos sim. Mas é porque nós não chegamos ainda nós não fizemos ainda a reflexão sobre como Jesus Cristo vai responder essa situação. Quando a gente vê
Tá? Essa história aqui, de fato, é a nossa história. Por exemplo, o povo brasileiro estava nascendo em Portugal, quando começou o processo de colonização. Né? Depois passou para a mão dos ingleses, que quando caiu o Império, lá de Portugal e Espanha, os ingleses estavam no poder. Nós ficamos no Império do domínio inglês, a tal ponto que Fortaleza, por que Fortaleza se constituiu como capital? A capital era Aquiraz, mas os ingleses precisavam de algodão para a indústria deles. Eles fizeram essa linha de trem do interior para o litoral, para pegar o algodão do interior e levar para a Inglaterra. E por causa dessa linha de trem que os ingleses fizeram, o porto aqui pegou mais importância do que Aquiraz, acabou se constituindo como capital. Então nós saímos do domínio dos portugueses, caímos no domínio também dos ingleses, estamos no domínio também dos Estados Unidos. Quando vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer domínio dos chineses aí, não é? Pode acontecer domínio de outro povo aí, porque esses impérios, a história que a gente vai ver, que os impérios vêm e caem. Um dos impérios que demoraram mais a cair foi o Império Romano, porque depois dos romanos aqui, vocês vejam, os romanos, eles vão até lá em 453, com a queda de Constantinopla e tudo, nós vamos ter um império longuíssimo, que é o Império Romano. Então nós estamos também dentro de uma linha de opressão. Sim, estamos. Mas será que a resposta que Jesus Cristo dá para nós cristãos é simplesmente essa agora? Então nós brasileiros vamos lutar para sermos um grande império, que também vai chegar o nosso dia, e que nós vamos passar a ser os dominadores, os outros vão ser os dominados. É essa expectativa que nós temos, simplesmente, de reproduzir o sistema de dominação, que isso já acontece no Brasil, porque nós reclamamos da dominação dos Estados Unidos. Para quem eu sempre ouvi muito assim, uma certa. Nós temos no Brasil uma mistura de opções. Tem gente que bajula tanto que a gente dos Estados Unidos. Todo final de semana está lá para comprar coisa, para comprar as coisas dos Estados Unidos. Se não comprar as coisas dos Estados Unidos, não dá para viver aqui. Tem outro pessoal que já tem uma ojeriza dos Estados Unidos. Nós temos esses dois grupos no Brasil, não é? Gente que é contra o Império. Mas essa crítica que a gente faz aos Estados Unidos, por exemplo, será que nós também não somos opressores para outros povos? Porque eu fui na Bolívia. Na Bolívia, me desfrutei com uma coisa: os bolivianos detestam o brasileiro. Simplesmente detestam. Eu fiquei assim, quando eu cheguei na fronteira, que eu ia pegar um trem na fronteira de Corumbá para Santa Cruz de la Serra, eles não venderam passagem porque nós éramos brasileiros. Os trens iam passando, mas não deram passagem para a gente. Nós tivemos que alugar um pequeno avião para chegar até a cidade. E eu fui me deparando com aquela ojeriza que os bolivianos tinham de brasileiro, porque eles diziam que os brasileiros eram a mão dos Estados Unidos no seu país. Então a gente critica os outros, mas quando a gente pode, a gente reproduz a mesma dominação. Não é? Então será que é isso que cabe a gente? Simplesmente estar por baixo do pano, da sola do opressor, mas quando nós estivermos por cima, simplesmente nós vamos... Vai ser a nossa vez de pisar em cima dos outros? Agora, qual é a proposta de Jesus Cristo em relação a isso? E como é que nós cristãos devemos encarar? Porque também, se nós somos nessa linha simplesmente aqui, é uma linha de revolução. Nós vamos fazer uma luta armada, nós vamos ter que ser consequentes. Nós vamos ter que pegar mais armas para simplesmente botar para fora, de alguma maneira, os opressores que estão aqui nessa terra. Tá? Então nós temos que ir numa linha consequência de libertação radical, que se começa a pegar mais armas. Esse tipo de leitura foi a leitura que nós tivemos no período da ditadura. Né? Os militares vieram, teve a guerrilha do Araguaia. O que foi a guerrilha do Araguaia? Gente querendo libertação do país, dessa situação de militar dos Estados Unidos, e partindo com as armas e acabou-se. Então será que o que Nosso Senhor nos pode indicar a partir da proposta que viveu o primeiro grupo de fé dos seus seguidores e nós aqui hoje? Tá? Essa é a dificuldade, porque eu estou repetindo, seria muito simples, tá, que Nosso Senhor simplesmente estabelecesse aqui: não, agora é a nossa vez de mandar, nós levamos pai e mandamos, agora é a nossa vez de ser uma mandar chuva.
Não seria muito simplista e pequeno e pouco isso? Porque no primeiro momento já nós podemos ver, se nosso Senhor tivesse dado essa solução, seria uma solução para os judeus, não seria uma solução para os outros povos. Se nosso Senhor fosse simplesmente querer um domínio, não é? Ao mesmo modelo que os outros povos já tinham dominado, nós estaríamos só nessa jogada. Nós não estaríamos aqui. Porque a proposta dele seria de domínio dos judeus para o resto do povo. E nós provavelmente estaremos aqui, talvez pensando em subverter a ordem desse domínio imposto por um ditador imperador que foi o tal de Jesus Cristo. E nós estamos numa situação completamente diferente. Completamente diferente. Se Jesus Cristo tivesse seguido essa linha, provavelmente nós não estaríamos aqui. Agora, nós precisamos, dentro dos desafios da sociedade, é se perguntar qual é mesmo a resposta do Senhor dentro de um quadro de injustiça que nós vivemos, que nós não podemos ficar alheios. Né? Nós não podemos ficar alheios. Se até hoje a libertação não conseguiu dar uma resposta adequada, como nós vamos ver amanhã e depois da manhã, mas que resposta seria mais adequada para se aproximar da resposta do Mestre? Podemos, mas daí, está dentro disso aí, né, Francisco? O problema são os finalmente da coisa. Podemos concluir? Gente, então vocês têm em mãos esse texto do Caetano, que é um texto maravilhoso, tá? Isso não é um texto assim para fazer um curso de 2, 3, 4 dias e pensar que nós vamos encontrar as respostas das coisas. Quando eu estudei esse texto do Caetano em 81, até hoje ele me provoca. Até hoje ele me provoca. Mas o que é que realmente Jesus Cristo quis? O que é que realmente quis de fato? Como compreender, dentro de um quadro de profunda desigualdade social, a mensagem de Jesus Cristo, qual deve ser a nossa resposta cristã de fidelidade ao Senhor? Vamos concluir então. Rezemos uma Ave Maria para que o Senhor abençoe a nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na nossa morte. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente, quem puder ajudar